Nós vamos falar da nossa influência, né, dos pais, do professor, na vida escolar. E assim, na minha vida escolar, na minha infância, não teve nada muito marcante, mas assim, meus pais nunca me cobraram muito estudo, nunca fui forçada a estudar, meus pais nunca me cobraram caderno de dever de casa, nunca insistiram. Teve um momento da minha infância que eu parei de estudar e os meus pais simplesmente não me forçaram a continuar estudando. O diretor do colégio foi na minha casa, insistiu que eu voltasse a estudar. Os meus pais não fizeram nada, porque eu não gostava de estudar, não gostava de ir para a escola. Ir para a escola para mim era um problema muito sério, eu ia chorando. Eu já fugi da escola quando eu era pequenininha, quando eu estava antigamente a jardim de infância, que chamava, não era igual hoje, educação infantil. Eu fugi do colégio porque eu não gostava de estudar. Para mim, assim, ir para o colégio, ir para a escola, era um sacrifício, era um castigo, era uma coisa assim, parecia que estava me castigando e mandar ir para a escola, eu não gostava de estudar. Aí, assim, foi por vontade própria. A minha irmã, aí por eu ter parado de estudar, a minha irmã mais nova, aí foi na quarta série que eu parei de estudar. Aí, no ano seguinte, eu ia estudar junto com ela, porque ela é um ano mais nova que eu. Aí, eu acho que pelo fato de a gente estudar juntos, aí eu voltei a estudar, isso me incentivou a voltar a estudar. A gente ia junto para a escola e ela gostava muito de estudar. Minha irmã gostava de estudar, gostava de ler, mas era assim, por vontade própria dela, porque meus pais nunca me mandavam ler, nunca mandou a gente ler, nunca comprou um livro, você tem que ler. Mas você acha que é porque você veio de uma cidade pequena, você acha que se você morasse numa cidade maior, seria diferente? Não sei se é por causa do colégio também, porque a escola era uma escola ruim, escola pública, da prefeitura, assim, não tinha professores bons, aqueles professores qualificados, era professor da escola que formava lá mesmo, né, nessa cidadezinha, formava lá e lá ficava mesmo. E hoje, olhando hoje com os olhos, assim, com a experiência que eu tenho hoje de mãe, eu tenho um filho que estuda no colégio muito bom, assim, eu vejo que na minha infância não tive cobrança nenhuma. Minha infância, assim, meus estudos não foram, comparando com os de hoje, não tem nem comparação. Eu acho assim engraçado porque você veio de uma cidade pequena, eu venho de uma cidade grande. Nós, mais ou menos, eu sou mais velha do que você, mas eu já tive essa cobrança. Meus pais também sabiam praticamente nem ler nem escrever, mas eles sempre me cobravam, me colocavam em explicadora, né? Naquela época, minha mãe ia nas reuniões, ensinava o boletim, entendeu? Eu acho que essa influência também da cidade pequena, da cidade grande. Engraçado que os meus pais cobravam estudo, mas eles eram muito ausentes pelo trabalho. A minha irmã que fez esse papel. Então, desde esse período até oitava, série foi ela. Levar para a escola, ensinar dever, cobrar, deixar você na rua para brincar, tem que estudar, olha que tá feio, olha seu caderno. Minha mãe, ela não vai parar de estudar não, mas também não pegava ali comigo. Por ela, meu pai trabalhava o dia inteiro, né? Então, assim, tinha essa cobrança. A minha irmã fazia esse papel, os pais, né, na minha vida. Meu pai e minha mãe também não tiveram inclusão no estudo. E eles sentiram muita falta disso na vida deles, entendeu? A dificuldade financeira no começo, né, da vida deles ali de casado. E em casa são 5 filhos. Meu irmão mais velho passou dificuldade. No momento da vida dele ali, meus pais tiveram dificuldades financeiras. Então, nisso, eles viram a falta que faz o estudo. E nisso já colocou meu irmão para estudar, passou por tanta dificuldade, não deixou. E essa diferença de idade, eu sofri mais em depressão dos meus pais. Porque o meu irmão, 15 anos mais velho que eu, então quando eu estava um prezinho ali, meu irmão estava entrando já para o exército. Então, eles mostravam o quanto a gente ralou, né, para chegar até aqui. Então, dá valor. Né? Então, eu sofri muita pressão sobre isso. Muito pressão. E até hoje eu sou. Sempre gostei de instituições falam da importância do estudo, né? Eu fui criada pela minha avó, ela que levava para a escola e ficava o dia todo comigo. Mas ela só tinha até a quarta série. Ela não sabia me ensinar nada. Mal sabe ensinar o nome, que a quarta série, antigamente, era muito menos do que é hoje. Mas eu sempre fui cobrada pelo senso de responsabilidade. Eu sempre
precisava resolver as coisas da maneira que fosse. Porque existem fases na vida que a gente tem limite para resolver, né? Então, do meu jeitinho eu ia resolvendo. Estudava do meu jeito, mas sabia que eu precisava estudar. Se minha mãe não estava ali, ela não estava ali por uma opção. Ela não estava ali porque ela precisava estar em outro lugar. Então, isso foi muito importante. Os filhos também não podem esquecer disso. Eu sou muito grata, ela não estava ali, mas hoje eu estou aqui porque ela não estava